Quero convidar então a igreja para se colocar de pé, para a gente ler a palavra de Deus. Esther no capítulo 4. Ouça com fé o que diz a palavra de Deus. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamento. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar as vestes de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que esse tinha escolhido para servir, e lhes ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que lhe entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. Até aqui. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que revela quem Tu és. Revela os Teus propósitos para o Teu povo. Revela, Senhor, que Tu és o Deus da salvação e o Deus da redenção, Pai. Nos ajuda a aplicarmos, Deus, a Tua palavra em nossa vida, para que possamos viver à luz do Teu Evangelho e proclamar, Senhor, quem é o Deus único e verdadeiro, Deus. Nos ajuda, que a Tua palavra molde o nosso coração, nos encoraje e nos desafie a viver uma vida digna do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode se sentar.
Hoje eu li o capítulo todo, capítulo 4. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Para aqueles que gostam da palavra de Deus vai ser uma boa notícia. Para aqueles que não gostam, talvez seja uma má notícia. Mas eu vou pregar 2 vezes esse capítulo porque ele tem uma divisão aqui. Então vão ser 2 mensagens no capítulo 4 e a gente vai expondo o texto inteiro, sem pressa, sem querer acabar de uma vez, né? E a gente vai aprendendo. Vocês viram que nesse capítulo existem 2 reações diferentes diante do decreto, né, de Xerxes, mas que foi arquitetado por Amã, o inimigo dos judeus. Vocês lembram como termina o capítulo 3? Amã e Xerxes bebendo e celebrando a aniquilação dos judeus, o povo de Deus. E se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Não foi assim que a gente terminou o capítulo 3? Então eu quero expor aqui para vocês a primeira parte do capítulo 4. A primeira parte do capítulo 4 diz respeito a Mordecai e como ele reagiu à calamidade e a essa notícia desesperadora a respeito da aniquilação do povo judeu. Como vocês sabem, só para a gente lembrar, isso ficar gravado, eu tenho certeza que depois que nós terminarmos essa série aqui, vai ficar todo mundo expert em Esther, né? Quando falaram de Esther, falaram alguma bobagem sobre Esther, vai estar todo mundo sabendo o que realmente aconteceu na história de Esther, né? O que aconteceu? O povo de Deus tinha se desviado da presença de Deus, do propósito de Deus. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se apaixonaram pelos deuses falsos da Pérsia. Compraram o sonho de autorrealização. Esqueceram da sua identidade como povo da aliança. Seguiram a sua vida como se diz, como se Deus não existisse. Ou como se Deus não se importasse com isso. Na linguagem do livro de Juízes, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Não é o que a gente ouve no mundo hoje? Tem gente que tem até tatuado isso, né? Umas andorinhas assim, siga o seu coração. Só que não. Siga o seu coração. Foi o que o povo fez aqui. E muitas vezes, quando a gente toma esse caminho de fazer aquilo que é agradável aos nossos próprios olhos, quando a gente toma esse caminho de fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus conhecida e revelada na palavra, por muitos momentos, e aqui vocês sabem que a gente está mais ou menos pelo 12º ano do reinado do rei Xerxes. A gente começou o livro no 3º ano do reinado. Ou seja, que para quem é bom de matemática, não é o meu forte, 9 anos se passaram. Durante 9 anos, tudo estava bem com Mordecai e com Esther. Estava tudo certo. Estava tudo indo muito bem. E muitas vezes, quando a gente faz escolhas dessa maneira, escolhas que a gente acha certo aos nossos olhos, mas que não são certas para Deus, às vezes as coisas dão certo, mesmo assim. Parece que está tudo bem. Parece que não tem problema nenhum. Parece que Deus fez vista grossa para a nossa escolha. Ou parece que Deus não está nem aí, não se importa com as nossas escolhas. Mas isso não é verdade. E aqui nós vemos uma virada na história. Só para lembrá-los do porquê que o povo está passando por isso. Né? Agora, meu Deus, agora vão matar todos os judeus. Por que que isso aconteceu? Vocês lembram que foi profetizado pelo profeta Jeremias que o povo ficaria 70 anos no exílio babilônico. 70 anos no exílio babilônico. Então, o povo foi cativo para a Babilônia e ficou 70 anos lá.
Depois que passou esse tempo, exatamente como diz a palavra do Senhor através do profeta, os persas dominaram a Babilônia e o rei Ciro, que vem antes de Xerxes, libertou novamente o povo de Deus para voltar para Jerusalém, para a terra prometida, a terra que era a terra dos judeus. Se vocês folharem numa Bíblia física, por isso que é importante ter uma Bíblia física, eu gosto de Bíblia física. Antes de Esther tem Esdras e Neemias. Esdras e Neemias contam a história, Esdras conta a história da reconstrução do templo de Jerusalém, e a história de Neemias conta a história da reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Então, o templo foi reconstruído e as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas por aqueles que voltaram do exílio. Mas tiveram judeus, já tinham comprado o terreninho deles na Pérsia, já estavam bem resolvidos, falaram, para que eu vou, né? Deus não vai se importar de eu ficar aqui na Pérsia, né? Deus é o mesmo, Deus está em todo lugar, né, queridos? Não é mesmo? Mas a palavra do Senhor disse que era para eles voltarem para a terra, que era a terra de origem deles, a terra prometida de Deus, aquela terra que Deus tinha dado a eles. E é muito importante a gente entender essa importância da terra, a importância de Jerusalém também. Jerusalém era o lugar de adoração. Então o templo foi reconstruído. Ao acontecer isso, a adoração ao Deus verdadeiro estava voltando para o seu devido lugar. O povo estava se voltando para Deus novamente ao reconstruir o templo. Só que quem ficou na Pérsia não se voltou para Deus. Seguiu a sua vida, né? Vida que segue, como se diz. E por que Deus, né, permitiu isso acontecer? Na nossa vida, muitas vezes isso acontece. A gente está, né, vivendo a nossa vida de boa e Deus permite que alguma coisa muito séria aconteça na nossa vida. Às vezes uma encruzilhada aparece na nossa frente e nós precisamos tomar uma posição. Precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Isso também acontece. No livro de Esther a gente vê uma tensão muito clara entre duas doutrinas diferentes, mas que conversam uma com a outra. É a doutrina da soberania de Deus, ou seja, nada acontece sem que Deus saiba e permita que aconteça. E a responsabilidade do homem. Essas duas doutrinas, elas caminham paralelamente. Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse tipo de doutrina, inclusive. A doutrina da soberania de Deus e da liberdade e responsabilidade do homem. E é assim que Deus conduz a história, tanto para o povo dele aqui na Escritura, quanto na sua vida. Quem já fez algum aconselhamento comigo, provavelmente já me ouviu falar que a vida é um jogo de xadrez. A gente faz um movimento e a vida faz outro movimento. E a gente precisa tomar decisões, correr riscos, mexer as peças para que a vida continue. E nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis, eu acho que é uma boa analogia isso. Nós somos responsáveis pelas peças do nosso tabuleiro que nós mexemos. Mas a vida mexe também as peças. Então há essa tensão, né, entre Deus ser soberano e nada fugir ao seu controle. Se Deus é soberano e nada foge ao seu controle, por que os judeus estão com a espada no pescoço, literalmente, com o risco de morte? O que Deus quer? Você já se fez essa pergunta? Você já chegou a alguma situação na sua vida que você não sabia exatamente por que aquilo estava acontecendo com você? Deus, por que isso está acontecendo logo comigo? Eu, o santinho, aquele que vou na igreja todo domingo. Por quê que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes a gente nem descobre qual é exatamente a vontade de Deus. Mas nós precisamos
mexer as peças do tabuleiro, porque a vida exige isso de nós. E aqui a gente tem a primeira parte. A nossa vida é reflexo das nossas decisões. Todos os seres humanos, todos. Não existe nenhum ser humano que vai viver uma vida inteira sem ter que tomar decisões. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Porque eu estava conversando com o Luquinhas aqui antes, né, falando sobre como é maravilhoso a formação da Bíblia, como a Bíblia de fato é a palavra de Deus. É isso que nós cremos. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que a gente pode enxergar que a Bíblia é a palavra de Deus? Olhando para esse texto, uma pessoa que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai pensar assim, o que um texto de mais de 2.600 anos tem a ver com a minha vida no século 21 hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque assim como esse povo, que é o povo de Deus, Mordecai e Esther, chegaram numa encruzilhada na vida e precisaram tomar decisões, nós também precisaremos tomar decisões na nossa vida. E não importa se você é gremista colorado, se você é de esquerda ou de direita, você vai precisar tomar decisões. Essa é uma condição que é comum a todos os seres humanos. E Deus sabe disso. E foi por isso que Ele inspirou a palavra de Deus, para que nós olhássemos para ela e aprendêssemos a reagir da maneira adequada como povo de Deus. Amém? A tensão entre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Deus escolheu um povo para si. Nós cremos nisso. Cremos na eleição. Mas Deus também deseja ser escolhido pelo seu povo. Há uma resposta que nós precisamos dar para esse Deus que nos escolheu. E o que aconteceu aqui? Deus mostrou a sua misericórdia, o seu amor por esse povo de N maneiras, salvando e libertando esse povo de N maneiras. E volta e meia o coração desse povo escapa e se vira contra Deus. Esquece desse Deus. E Deus então permitiu toda essa situação adversa para que o coração desse povo se voltasse novamente para Ele. Vocês lembram da convocação que nós falamos aqui? Pega o seu boletim aí. Olha esse texto de Joel, capítulo 2. Um boletim para mim aí. Essa profecia, vocês entendem como o culto é orientado ao redor da palavra? Essa convocação é o que Deus espera de nós como povo de Deus, quando nós nos chegamos a Ele. E essa convocação, esse texto, é um texto de décadas antes de uma profecia a respeito do que estava acontecendo no momento. O profeta Joel estava profetizando a respeito disso que estava acontecendo. Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Como é que Mordecai e o povo judeu reagiu ao decreto de Xerxes? As 3 palavras no hebraico são jejum, choro e lamento. O autor, eu falei que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Não foi por acaso que o autor de Esther escreveu as 3 mesmas palavras no hebraico da profecia que era referente ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele fez isso intencionalmente para que o povo lembrasse da profecia de Joel.
com jejum, choro e lamento. Não foi exatamente o que Mordecai fez e o que o povo judeu fez? Vamos ler aqui, ó. Quando Mordecai soube de tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Prestem atenção nesse versículo. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus, preste atenção na sua Bíblia, havia entre os judeus o quê? Luto, com jejum, choro e lamento, ou lamentação em algumas versões. Viu como conversa? Vocês lembram que no livro de Esther não fala sobre Deus explicitamente. Mas a reação do povo é a reação daqueles que creem em Deus. Que creem em Deus. Eu recebi na minha casa hoje uma amiga que está tentando engravidar e ela perdeu o bebê 2 vezes. E ela estava muito confusa, sem saber qual era o propósito de Deus, né? E mexida emocionalmente. E ela foi buscar consolo lá em casa. Foi no psicólogo, né? Daí ela falou assim, não gosto muito daquilo que a minha psicóloga me fala, porque ela é meio anticristã. E eu não falei pra ninguém porque eu não quero parecer mal, né? Não quero que as pessoas fiquem tristes, não quero me expor por N razões, né? Não procurou o pastor dela porque ela é líder de não sei o quê. E aí, como é que vou interpretar? E as pessoas vão falar e não sei o quê. Um mix de emoções. E ela estava confusa e foi buscar conselho lá em casa. E olha como Deus faz as coisas. Eu tinha preparado essa palavra na semana. Eu tinha preparado essa mensagem lá na terça-feira. E estava aguardando isso no coração. Gerindo isso para pregar hoje à noite. E chega alguém que está numa situação de tristeza, de luto, de calamidade. E que não sabe como reagir aos desafios da vida. Às encruzilhadas da vida. Então essa é a segunda vez que eu vou pregar esse texto, porque eu já preguei os detalhes. Eu abri esse texto e falei para ela, queria te orientar. E a orientação que eu dei para ela são os mesmos pontos que eu vou pregar aqui agora. A gente foi ensinado, no mundo em que nós vivemos, é feio demonstrar fraqueza. É feio ser fraco. É feio estar confuso. Não é legal. As pessoas se afastam de quem está quebrado, de quem está confuso, de quem não sabe como prosseguir na sua vida por causa de uma notícia como essa, de aborto espontâneo. As pessoas não têm palavras de esperança e não sabem onde buscar refúgio. Verdadeiramente. Essa minha amiga é cristã. Mesmo com a palavra de Deus, mesmo fazendo parte de uma igreja, ela não estava confusa, não sabia como reagir. Talvez essa seja a condição de muitos que estão aqui. Talvez você esteja sofrendo. Talvez você esteja sofrendo na sua vida. E me perdoem a sinceridade, esteja aqui fingindo estar tudo bem. Fingindo estar tudo bem. Mas não foi essa a maneira que Mordecai reagiu à calamidade. Três coisas Mordecai fez quando as coisas desabaram na sua vida. E era um risco iminente de morte para todo o povo. A vida estava em jogo.
Não era mimimi de Mordecai. Realmente era verdade. Mordecai fez 3 coisas. Primeiro, ele viveu a sua tristeza. Ele assumiu que estava com problema para si. Assumiu que estava com problema, assumiu que estava triste. Ele chorou. Chorou de verdade. Assumiu para si a sua tristeza. Não é errado estar triste. Nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado. E nós somos expostos ao sofrimento o tempo todo, todas as semanas, todos os dias. Não tem problema você vir para a igreja triste, tá? A gente que sabe de teologia um pouquinho, a gente sabe que está vivendo num mundo de sofrimento. Num mundo de sofrimento. Então, Mordecai, ao saber de tudo, reage rasgando a roupa e se cobrindo de pano, de saco e de cinzas. Vocês viram que eu estou de luto hoje? Isso é a parte da liturgia do culto. Eu estou de luto por Mordecai. Eu só não vim de pano de saco para vocês não achar que eu sou Agenor Duque. Então eu não vim de pano de saco, tá? Vim só de luto. Deus me livre, né? Mas Mordecai demonstrou tristeza, profunda tristeza. E eu já queria fazer uma aplicação logo de cara aqui, tá? Que tem muitas pessoas que sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, sofrem de todos os tipos de males. E a gente não consegue medir sofrimento. A gente é muito ruim. Não existe um aparelho de medir a quantidade de sofrimento que uma pessoa. Tem pessoas que suportam mais, tem pessoas que suportam menos. Então eu já digo assim, ó, se você é verdadeiramente cristão, não despreze o sofrimento de quem está sofrendo. Não diga assim, já sofri bem mais. Isso aí é bichinha pra mim. Não seja essa pessoa, por favor. Não seja essa pessoa. Nós vivemos num mundo quebrado. Vivemos num mundo onde há sofrimento. Todos nós aqui passamos por sofrimento. Então não seja essa pessoa, amém? A igreja deve ser o lugar do acolhimento. Eu conversei com algumas pessoas essa semana, eu perguntei quais eram as palavras, palavras-chaves que quando a pessoa pensa na igreja aqui, nessa igreja local, igreja Casulo, qual é a palavra que vem à sua mente? Muitas pessoas me responderam acolhimento. E glória a Deus por isso. Precisamos melhorar nisso, crescer nisso. E de fato a igreja precisa ser esse lugar de acolhimento. O lugar onde a gente acolhe as pessoas que chegam quebradas, que chegam tristes. Aqui. Um dia a gente já teve quebrado, já teve triste e também foi acolhido. Então agora que a gente está bem, a gente acolhe aqueles que estão quebrados, oprimidos e cansados. Amém? E não é porque você já recebeu Jesus que você não vai passar por um momento de sofrimento, de tristeza futuramente. Essa minha amiga é cristã há muito tempo, ela é uma pessoa íntegra, uma pessoa que serve a Jesus, que ama Jesus. Mas ela está passando por sofrimento. Qual é o papel da igreja? Acolher. Lá em Romanos 12, fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é ser cristão. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então a primeira atitude de Mordecai Mordecai não era negacionista da sua própria tristeza. Mordecai assumiu que estava triste. Abraçou a tristeza. Viveu o luto, como a gente diz, né? Só que eu não sei se vocês sabem, o luto ele tem prazo para terminar, sabia? A pessoa que está de luto, ela tem um prazo para estar de luto. Ela decreta luto. Tenho uma semana de luto, um mês de luto. E esse luto acaba. A segunda atitude de Mordecai, que vai nortear a nossa reação
correta diante das calamidades é: Mordecai não ficou sozinho no seu sofrimento. Mordecai não fechou a porta do quarto, ligou o Fresno e se debulhou chorando sozinho. Ele pode ter escutado o Fresno 2 dias, mas ele abriu a porta e ele saiu e falou para todo o povo: vamos escutar o Fresno junto. My Chemical Romance acabou de voltar, vai sair em turnê. Agora é a hora de ser emo. Ele compartilhou a sua tristeza, não com qualquer pessoa que não entenderia a sua tristeza. Ele compartilhou a sua tristeza com quem? Com o povo judeu. Com aqueles que tinham a mesma dor que ele. Aliás, eu não sei se você sabe, mas muito provavelmente, muitos dos seus sofrimentos vão fazer muito mais sentido para você. Esses sofrimentos que você já sofreu e já passou por eles, já venceu, já saiu do luto, vão fazer muito mais sentido e vão ser usados para a glória de Deus, quando pessoas com o mesmo sofrimento, quebrados no mesmo lugar, quebrados da mesma forma, chegarem até você e você puder apontar para a salvação. Nós vivemos num mundo de sofrimento, mas o sofrimento daqueles que acreditam no Senhor nunca é em vão. Nunca é em vão. Mordecai então procurou aqueles do povo de Deus. Então, uma advertência para nós: não fique no quarto chorando, escutando o Fresno sozinho. Se você está triste, se você está quebrado, procure pessoas do povo de Deus para poder acolher o seu sofrimento. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos uns dos outros, né? Vocês estão me ouvindo bem ou está meio baixo? Segunda atitude, Mordecai então, primeiro, reconheceu que estava triste. Tudo bem estar triste por um tempo. Tudo bem lidar com o sofrimento dessa maneira. Vocês viram como é diferente, como essa mensagem não é uma mensagem de um evangelho triunfalista? Eu canso de ver pregações que falam assim: não, agora vai dar tudo certo na tua vida, amado, querido. Mentira. Mentira. Isso não é verdade. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Esse é o evangelho. Essa é a verdade do evangelho. Então cuidado com o que você ouve por aí, hein? Esses evangelhos, né? Terceira atitude de Mordecai: ele procura, prestem atenção nisso que aconteceu, muito importante essa figura daquilo que aconteceu. Mordecai fica triste. Em todo lugar onde a notícia da destruição dos judeus chega, a jejum, lamento e pranto. Pranto e lamento. Uma outra aplicação aqui. Eu sei que o livro de Esther, ele não está falando sobre Deus explicitamente. Mas na Bíblia, não existe jejum intermitente para emagrecer, tá? Na Bíblia, todo jejum ele é acompanhado de oração e disciplina espiritual. Pressupõe. Então, quando a gente está falando de jejum aqui, a gente está pressupondo que já está acompanhado de oração. Amém? Então, acolhe a tristeza, reconhece a tristeza, abraça a tristeza, mas dobra o joelho. Dobra o joelho. Se necessário,
jejua, chora diante da presença de Deus. Ele não está alheio ao seu sofrimento. Depois que você fizer isso, depois que você conseguir sair do seu quarto, procure pessoas dentre o povo de Deus que vão poder te acolher, que estão passando ou que já passaram pelo mesmo sofrimento, e convoque o povo de Deus para jejuar junto, para lamentar junto contigo. Compartilhe o seu sofrimento. Se tem uma coisa que eu fico assim, como diz o Lucão, pistola, quando acontece na igreja, é quando alguém está sofrendo no nosso meio e a gente não sabe. E a gente não sabe. Isso não é legal. Isso não é legal. A gente precisa sondar o nosso coração do porquê nós não estamos compartilhando o nosso sofrimento. Será que é por orgulho? Por vaidade? Nós fomos culturalmente influenciados a não demonstrar fraqueza e vulnerabilidade. Hoje em dia as pessoas morrem sozinhas, culpando os outros, sem sequer pedir socorro para alguém, e muitas vezes nem pedindo socorro para Deus. Essa é uma realidade. Não tem problema sofrer aqui, tá? Não tem problema se emocionar também, chorar, viu? Fica, não tem emoção, né? Tem emoção, tem até choro, lamento, jejum. Então, Mordecai fica triste, sai de casa, conta para o povo de Deus da sua tristeza, convoca o povo de Deus para lamentar junto com ele, chorar e jejuar por causa da sua situação. E ele vai até um lugar, que é a porta do rei. Ele vai até um lugar que é a porta do rei. Isso é muito importante. A princípio, a porta do rei o rei é o único que pode resolver a situação de Mordecai. O rei, né? Ou no caso Esther, que vai ser a mediadora dessa salvação. O rei é o único que pode resolver esse problema. Então ele fica triste, conta para o povo de Deus e vai procurar ajuda com quem realmente pode resolver o seu problema. Busca ajuda com quem realmente pode resolver o seu problema. Só que tem um detalhe aqui. Ninguém pode entrar na presença do rei vestindo pano de saco. Vestindo pano de saco. Na hora do vamos ver, existe aquele ditado que é cada um por si e Deus por todos. Cada um com seus problemas, já não ouviu isso? Cada um com seus problemas. Não há problema nenhum no pranto, no lamento. O desespero e a angústia de quem é cristão precisa ter um alvo. O nosso Senhor é o alvo da nossa tristeza e do nosso lamento. O lamento e o choro de quem não é cristão, o lamento e o choro do cristão devem ser seguidos de uma ação. A oração e, por que não também, o jejum. Você já parou para pensar que a igreja da China não tem problema de fofoca e de falta de unidade? Por quê? Uma vez fizeram algumas perguntas lá pro pessoal da igreja da China. Vocês sabem que na China não pode ser cristão. As pessoas se escondem debaixo do bueiro com uma folhinha da Bíblia dobrada no bolso e se prega e se lê a folhinha da Bíblia que conseguiu chegar no culto. E uma vez perguntaram, né? Por que a gente pode orar pelo povo da China? E daí os chineses falaram assim, não, nós é que estamos orando pelo povo do Ocidente.
Por eles têm a Bíblia e não leem. Eles têm igreja, têm pastor, têm tudo e não desfrutam. Ficam perdendo tempo com picuinha, com coisa que não tem nada a ver. Isso mostra a mesma coisa que está acontecendo aqui. O sofrimento gera uma unidade no espírito entre Mordecai e o povo de Deus. Entre Mordecai e o povo de Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes, em muitas famílias, o sofrimento é o que une as pessoas? Acontece uma coisa, o pai fica doente, a mãe fica doente, e a família se une por causa do sofrimento. Tinham discutido por causa do Grêmio, do Lula, do Bolsonaro, não sei o que, aí o pai está com câncer. Todas essas coisas menores viram nada. O sofrimento nos une. O sofrimento nos une. Então deveria haver em nós um senso de comunidade muito maior. Um senso de comunidade muito maior com aqueles que sofrem. Eu estou chegando no final dessa mensagem, que é a metade do que eu vou pregar semana que vem, tá? Então olha só. A gente leu o capítulo todo. Eu não vou conseguir expor o capítulo todo hoje. Então Mordecai recebe a notícia. Fica triste, procura o povo, vai até a porta do rei. O rei não recebe ninguém que está vestido de pano de saco, ele não pode entrar. Aí, a rainha Esther, que está dentro do palácio, está alienada do que está acontecendo. Vocês pararam para perceber que o decreto sai de dentro do palácio onde ela está, e ela nem sabe do decreto. E ela acha estranho. Ela acha estranho Mordecai estar vestido de pano de saco. Mas que exagero, o que é isso que está acontecendo aqui? Ela falou assim, pegou um mordomo dela, né? James, vem cá, pega aqui o cartão Black do Banco da Pérsia, leva ele e compre roupas novas no Barra Shopping. Essa é a resposta de Esther. O problema de Mordecai era interno e Esther propôs uma solução. Era interno, desculpe, Mordecai tinha um problema interno. E Esther propõe uma solução externa, um paliativo persa para isso. Ele está vestido de pano de saco, compra uma roupa nova para ele. Esse é aquele tipo de pessoa que desdenha o sofrimento alheio. Esther, então, diferente do que contaram para você lá na escolinha dominical, não sei, que Esther é a rainha que salva o povo e tal, aquela boazinha, super heroína, não é bem assim. Inicialmente ela não estava nem aí para o povo. Estava completamente fora da casinha, como se diz. Estava todo mundo sofrendo, apavorado, e ela... pega o cartão ali que vai comprar uma roupa, vai sair um pouco, né? Vai dar uma esparecida, relaxa, não é para tanto. E tem uma coisa aqui que é interessante. Caminhando para o final dessa mensagem. Mordecai vai até o portão do rei, que é o único que pode resolver o problema dele. Apresentam outras salvações, outras propostas de resolver o problema dele que não resolvem. Quando nós chegamos aqui, nesse ponto, nós lembramos de uma palavra que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No mundo em que nós vivemos, uma pessoa derrotada e desprezada, uma pessoa humilhada e em sofrimento é rejeitada. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. Na presença de Xerxes não se pode entrar com um pano de saco em cinzas.
Na presença do Rei Jesus, só se entra com pano de saco e cinzas na cabeça. Só se entra quebrado pelo reconhecendo que está quebrado pelo pecado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Graças a Deus que o nosso Rei Jesus é melhor do que Xerxes. Ele é o verdadeiro Salvador. Para Ele não tem problema você estar sofrendo, seja por causa do seu pecado, seja por causa do pecado de outras pessoas que você está sofrendo. O nosso Senhor Jesus está pronto para te receber na presença dEle, te restaurar e promover redenção para a sua vida. Amém? Então, algumas aplicações, eu até já fiz essas aplicações no meio da mensagem, mas eu quero relembrá-las. Deus usa a dor e o sofrimento para nos unir. Deus usa a dor e o sofrimento para nos unir. A dor nos lembra da nossa humanidade e de que o verdadeiro controle da história não está nas nossas mãos. Nós somos representantes do protagonista da criação e da história. Esther e Mordecai não são protagonistas da salvação. A gente vai ver isso na próxima semana. Mordecai, que entregou Esther no início da história, agora está crendo que mesmo que Esther não haja, socorro e salvação virão das mãos do verdadeiro Rei e Senhor. Que diferença. Vocês lembram que eu preguei o capítulo 13, eu falei, que bicho mordeu Mordecai? Foi 2, eu acho, né? Nem me lembro mais. Que bicho mordeu Mordecai? Mordecai não se dobrou para Amã porque ele era judeu. Ele se identificou como judeu. E isso não trouxe coisas boas, pelo contrário, trouxe mais sofrimento. O C.S. Lewis, famoso, né? Eu até brinco que tem muita gente que conhece C.S. Lewis, mas a maioria não leu o C.S. Lewis, né? Ou se entendeu, nem leu, nem entendeu o que C.S. Lewis fala, de tão difícil que é. Mas ele tem uma frase que é muito interessante. Ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar aqueles que estão endurecidos. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar uma geração adormecida, um povo endurecido e adormecido. Não é o que está acontecendo aqui? Não é o que está acontecendo aqui? Quando você estiver sofrendo, lembre-se disso. O que será que Deus quer falar comigo? O que eu posso aprender a respeito de Deus e de mim mesmo através dessa situação? Mordecai estava de joelhos crendo em Deus. A outra aplicação eu já fiz na metade, porque eu não queria desconectar uma coisa da outra, quando alguém estiver sofrendo, não invalide a dor da pessoa ou ofereça paliativos, roupas novas, como Esther. Busque entender o que aflige essa pessoa. O problema de Mordecai não era externo, era interno. Eu quero aprofundar mais aqui para vocês entenderem por que o problema de Mordecai era interno e não era externo. Parece que é externo por causa da situação política que está instaurada, mas o problema era interno. Por quê? Mordecai era um judeu. No fundo, né? Não parecia no início, mas ele era alguém do povo de Deus. Ele era filho da aliança. Tudo estava em jogo. Deus tinha feito uma promessa para Abraão em Gênesis capítulo 12, que todas as nações da terra seriam abençoadas pela geração dele. Se o povo de Deus morresse e fosse dizimado pelo Império Persa aqui, nós não estaríamos aqui. Jesus não teria vindo, não haveria salvação. Tudo o que ele ouviu sobre Deus, sobre o Deus que ele conhecia, cairia por terra. É uma questão de tudo ou nada agora. Ou Deus existe
e promove salvação, como ele promoveu salvação para o povo no deserto, para os patriarcas, para Josué. Ou esse Deus da promessa é verdadeiro, ou tudo está perdido. Ou tudo está perdido. Então a salvação, ela vem de Deus. E esse problema estava dentro de Mordecai. Ele estava em crise com a sua própria fé. E aí? Você reage às situações de desespero da sua vida como alguém que crê em Deus, ou com alguém que não tem esperança e não crê em Deus? Essa é a grande sacada desse capítulo. Como você reage ao seu sofrimento revela o que você verdadeiramente crê no seu coração. Vocês lembram que Mordecai não pode entrar porque estava vestido de pano de saco? Mas no reino de Deus e na presença do rei só se entra assim, só humilhado, arrependido pelos seus pecados e clamando por misericórdia. Não existe maneira diferente de se entrar no reino de Deus que não seja assim. Se você acredita que existe outra maneira de chegar no reino de Deus, seja por boas obras, seja comprando terreninho no céu lá com o pessoal da TV, lá o pessoal que vende terreninho no céu, não existe isso. Só existe uma maneira de entrar no reino de Deus. É colocando toda a sua fé e a sua esperança no único que pode promover a verdadeira salvação, que é Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus. Somente pela fé em Jesus. Essa é a única maneira. Arrependimento e fé. Como ocorre a salvação? Arrependimento e fé. E essas duas coisas estão ligadas, são indissociáveis. Arrependimento e fé. Não existe alguém que não creia e não tenha se arrependido. Não existe alguém que creia no Deus verdadeiro e não tenha se arrependido. Não existe. Por isso que nós não somos a comunidade dos perfeitos, nós somos a comunidade dos arrependidos. Tem ninguém perfeito aqui. Nós todos aqui reconhecemos o nosso pecado. Reconhecemos que se Jesus não nos perdoar e nos salvar, nós morreremos, exatamente como no texto. Seremos dizimados. Se nós tivéssemos que endireitar as nossas vidas para entrar na presença do Rei, todos nós ficaríamos do lado de fora. Todos ficariam do lado de fora. Ainda bem que Cristo não é como Xerxes. Ele é um rei misericordioso e compassivo, pronto a perdoar aqueles que se arrependem de todo o coração. Eu quero ler mais uma vez esse versículo. Lembrem-se dessas palavras. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Ainda bem que o nosso Deus é assim. Não depende de nós. A salvação é pela graça somente. Somente pela graça. Somente pela fé. Somente por Cristo. Revelado na Escritura. Para a glória do nosso Deus. Vocês não querem ser reformados? Isso aí é ser reformado. É crer nisso. Que a salvação é somente pela graça.
Somente pela fé. Somente através do sacrifício de Jesus. Somente essa salvação revelada pela Escritura, para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, estamos vestidos de pano de saco, Senhor, humilhados diante da Tua santa presença, reconhecendo que não há salvação, não há outro meio de salvação e não há outro Salvador que não seja Jesus Cristo, o Senhor, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, aquele que assumiu o nosso lugar e morreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna. Senhor, muitos de nós estão sofrendo, Deus. E nós sabemos o motivo desse sofrimento. É porque nós vivemos em um mundo de pecado, com pessoas que cometem pecados, inclusive nós. Talvez alguns aqui estão sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Que o Senhor possa trazer graça, que o Senhor possa trazer arrependimento nos corações, para que essa pessoa então se converta novamente a Ti, se converta dos seus maus caminhos e se volte para Ti. Rasgue o coração, chore, se necessário, jejue, pedindo misericórdia. Pois o Senhor é Deus compassivo e misericordioso. O Senhor não despreza aquele que é humilde, Deus. O Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que o Senhor possa nos conceder da Tua graça nessa noite e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?